Ore conosco. Nesse vídeo você vai ver alguns motivos que é importante você colocar em oração. Procure fazer isso logo que acabar de assistir. Memorize Romanos 3:23, o versículo que a gente tem procurado destacar nessa semana. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você já foi alcançado pela graça de Jesus, lembre de onde você foi tirado, do próprio estado de pecado, e quanto que a gente sempre continua carecendo da glória de Deus. Glorifique ao Senhor em oração e com a sua vida dia a dia, orando também pelos outros irmãos na fé. Ore pelas nossas programações especiais de Páscoa. Já está chegando aí pertinho, né? O comecinho de abril. Na sexta-feira com evangelismo lá no condomínio presidiório Dona Vilma. Sábado na igreja de Interlagos e domingo às 18 horas no nosso templo. Falei mais rápido aqui do sábado, mas já pedindo oração, inclusive pela própria igreja de Interlagos, que a gente está colocando em oração as igrejas do nosso presbitério, mas colocando também aqui a foto dela, essa fachada da frente do templo com essa escadaria. O que acontece? Na programação de Páscoa, a gente vai fazer evangelismo ali na rua e deve ter um momento de culto. Se o clima estiver bom, a gente vai fazer ao ar livre. Então, ore pela igreja, pelo crescimento dos irmãos ali na fé, mas também por essa programação evangelística. Falando de evangelização também com as crianças, a gente tem ido a cada 15 dias no abrigo das crianças, tem surgido algumas outras oportunidades, a gente deve orar por isso. Ore pela nossa igreja nesse envolvimento com a evangelização no nosso bairro. Ore pelos missionários que a gente tem procurado apoiar, missionária Priscila lá na Colômbia, missionária Mafê atuando com os esportes, a vida e a saúde delas, sustentação financeira, a conversão de familiares também. Ore pelo crescimento do evangelho lá em Goiás, lá em Aporé, com o evangelista Willames, e em Barro Alto, com o pastor Antônio Ozani, são pais de 3 filhos, então também pelas famílias ali e pelo trabalho evangelístico. Ore também por preservação, proteção e bons frutos do trabalho na Ásia, por essas 2 famílias que, por uma questão de segurança, não podem ser identificadas, mas que fazem parte da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ore pelo Irã também, é o 10º país que mais persegue os cristãos. A gente tem visto muitas notícias do que tem acontecido ali, e cristãos nesse país são fortemente reprimidos pelo Conselho, que vê a fé cristã como uma ameaça ocidental ao regime islâmico. Cristãos de origem muçulmana são mais visados, igrejas domésticas frequentemente são invadidas, o que resulta muitas vezes em prisões, interrogatórios, pressões para delatar outros cristãos, sentenças longas de prisão sob acusações de ameaça à segurança nacional, as prisões com condições precárias, o valor das fianças muito alto. Isso traz endividamento para as famílias cristãs, e aqueles que são presos, mesmo depois de libertados, enfrentam restrições severas, como exílio em outras partes do país, censura, e todos os anos muitos cristãos de origem muçulmana fogem do país. Ore pelo Irã, ore pela igreja nesse país, ore pelo Brasil, entre outros motivos, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro é o Luiz Paulo Teixeira. No próprio site do governo são listadas 22 competências desse ministério, entre elas a reforma agrária, a regularização fundiária em áreas rurais, acesso à terra e ao território por comunidades tradicionais, cadastro de imóveis rurais e governança fundiária, identificação e reconhecimento, delimitação, demarcação de terras de comunidades quilombolas. Então, ore pela atuação desse ministério, também pelo próprio ministro e a sua equipe de trabalho, e que tudo que precisar ser feito seja feito de forma boa para o nosso país, honrando ao nosso Deus, e que eles também tenham comunhão com o Senhor pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ore pela Giovana, ela desapareceu aqui na Zona Sul alguns dias atrás, ela está prestes a completar 15 anos, aí nas letras vermelhas diz que ela tem alguns cortes na pele feitos com gilete. Não sei, não temos como saber se é alguma tentativa de suicídio, mas acende esse alerta para a gente orar por ela, pela família dela, para que ela esteja bem, logo ela seja reencontrada e ela possa viver bem, principalmente na comunhão com Deus. Vamos orar juntos? Ore agora mesmo com alguém, compartilhe os seus motivos de oração, participe das nossas reuniões de oração, hoje, aqui, quinta-feira, 8 horas da noite, no nosso templo, com a leitura de Efésios 6. E Deus te abençoe.